Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 89, da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estou gravando essa videoaula no início de tarde de domingo, 7 de abril de 2024. Bom, e na aula de hoje, dando prosseguimento à evocação dos espíritos sofredores, e hoje vamos conhecer a história do espírito Auguste Michel. Esse espírito deu algumas comunicações na cidade de Le Havre a partir de março de 1863. Então, primeiro, Kardec tece o perfil de quem foi o espírito Auguste Michel. E Kardec resume o perfil dele da seguinte forma: era um moço rico, boêmio, gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal, era querido pelos seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito o mal, não fizera o bem. Morreu de uma queda da viatura em um passeio. Evocado alguns dias depois de sua morte por um médium que o conhecia, indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. E agora seguem 5 comunicações dadas pelo espírito Auguste Michel. A primeira foi a 8 de março de 1863. Estou apenas desligado de meu corpo, também posso dificilmente vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto pelo que vou ser, e essa incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação em que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor a Deus. Interessante, essa primeira comunicação dele, onde ele demonstra profundo sofrimento espiritual, sobretudo quando ele diz o que vai ser dele, quando ele diz que está inquieto, com uma incerteza cruel, incerteza do porvir. A segunda comunicação dele veio a 18 de março do mesmo ano, 1863. Já vim a vós, mas não pude vos falar, senão dificilmente. Ainda neste momento posso, com dificuldade, me comunicar convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando o meu corpo não sofre mais? Por que esta dor horrível, essa terrível angústia existe para sempre? Pedi para que Deus me conceda o repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo. Não posso, senão, dificilmente ver onde posso estar. Meu corpo está lá, e porque lá estou sempre. Venham orar sempre ele, para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero. Deus quererá perdoar-me. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso vos falar. Orai por mim. Então, olha o desespero dele, ainda ligado ao corpo, mentalmente, essa espécie de cola psíquica, esse magnetismo que atrai ele ao corpo moribundo não, o corpo que jaz no túmulo, já se putrefando. Imagine a dor, imagine o sofrimento. Em 6 de abril, ele dá uma nova comunicação. Sou eu quem vem junto a vós, pedir-vos para orar por mim. Seria preciso vir sobre o lugar onde jaz o meu corpo, pedir ao Todo-Poderoso para acalmar os meus sofrimentos? Eu sofro, eu sofro, ide nesse lugar. É preciso
e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde se depositou o que fui eu. Interessante a insistência desse espírito por pedir preces e interessante a rogativa dele de que vá para o lugar onde está o corpo dele, né, onde estão os despojos dele. Muito interessante. Tem um comentário agora, né, do próprio Kardec. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava ir, ora sobre sua tumba, negligenciara de fazê-lo. Todavia, para lá foi mais tarde e ali recebeu a comunicação seguinte, ou seja, o médium entendeu, né, que o espírito queria que ele fosse lá onde está o corpo dele, na tumba, e veio a seguinte mensagem a 11 de maio. Eu vos esperava o momento em que viríeis ao lugar onde o meu espírito parece preso ao seu envoltório, implorar a Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme os meus sofrimentos. Podeis fazer-me o bem com as vossas preces. Não afrouxeis, isso vos suplico. Vejo o quanto a minha vida foi oposta ao que ela deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. A minha fortuna não serviu senão para satisfazer as minhas paixões. Os meus gostos de luxo e a minha vaidade, não pensei senão nos gozos do corpo e não em minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim, pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres. Orai para que ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter vindo orar sobre mim. Interessante, né? Agora o espírito demonstra a sua consciência, sobretudo a consciência dos erros que ele mesmo cometera, né? A consciência da inutilidade da sua vida, ou seja, de uma vida pautada totalmente no materialismo. E interessante a satisfação dele quando descobre, né, quando vê que o médium finalmente foi lá no túmulo dele, né, onde jaz os despojos dele. A última mensagem, né, pelo menos registrada, veio a 8 de junho, né, do mesmo ano, 1863. E essa última mensagem é bem curta. O espírito relata o seguinte: posso vos falar e agradeço a Deus por mo permitir. Vi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Segui sempre vossa vida segundo a crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. Interessante, né? Parece que o espírito agora mais contente, mais calmo, com a ida do médium ao lugar onde estavam os restos mortais dele, né? Parece que trouxe um certo alento e ele compreendeu, né, que precisa fazer o que é correto. Inclusive, olha só, o espírito mesmo no sofrimento dá uma lição, dá um conselho bom, né, para que vivamos a vida do espírito, né? Muito interessante. E é muito interessante também essa ligação, né? Acho que todos que estão estudando essa parte, sobretudo nessa comunicação, deve ter encontrado algo muito interessante no fato de ele estar preso ainda ao corpo, né? O espírito ainda preso não fisicamente, mas por laços magnéticos, e a necessidade do comparecimento da prece no túmulo, né? Quanto a isso, Kardec faz o seguinte comentário: a insistência do espírito para que se fosse orar sobre a sua tumba é uma particularidade notável, mas que tem a sua razão de ser, considerando o quanto eram tenazes os laços que o retinham ao corpo e quanto a separação era longa e difícil, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, em se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar o desligamento. O uso quase geral de se orar junto dos corpos dos falecidos não viria da intuição
inconsciente que se tem desse efeito, a eficácia da prece, neste caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material. Muito interessante esse comentário do Kardec, né, à guisa de propriedades magnéticas, né, e nós sabemos que uma prece é emissão de magnetismo, né, uma prece sincera, uma prece votada ao bem, uma prece pedindo ajuda, sobretudo de Deus e dos bons espíritos, é magnetismo puro e magnetismo voltado para o bem. E sim, o magnetismo ele pode ser aplicado com o objetivo de desenlaçar, com o objetivo de romper os laços perispirituais que ainda ligam, né, o perispírito espírito ao corpo já morto, né, ao corpo já há muito tempo, como foi nesse caso, já até enterrado. A prece com certeza surtiu, neste caso, um efeito magnético de dissolver esse laço, de romper esse laço e dar finalmente ao espírito aquele alívio, aquela separação, aquela liberdade de que ele necessita para prosseguir, para viver, enfim, continuar vivendo agora no mundo espiritual e fazendo aquilo que ele precisa fazer. E aí, a partir daí, é inteiramente íntimo da parte dele. Excelente aula, muito material. Quando eu digo excelente aula, não o que eu estou dizendo, mas assim, esse texto, esse contexto, essa lição que está no livro Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 4, né, a alusão, né, a evocação do espírito Auguste Michel. Muito interessante mesmo. Bom, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí os seus comentários. Amemo-nos como Jesus nos amou, beijo em todos e todas e até a próxima aula. Tchau.